Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto. Casar com Kushina no início. Capítulo 21. Minato capturado. Shizui revela seu trunfo. Dentro do cânion selado de gelo, o braço direito de Minato congelou instantaneamente devido à baixa temperatura assustadora. Em um flash, ele perdeu toda a sensação. Yuzuki se aproximou lentamente. Um grande buraco se abriu em seu peito, mas estranhamente, parecia ser apenas um vazio, como se não houvesse órgãos dentro. Esse era o estado elemental de gelo do fruta gelo-gelo. A menos que alguém pudesse selá-lo, Yuzuki era essencialmente imortal, capaz de elementalizar seu corpo à vontade. Impossível. Isso não pode ser. Isso? O rosto de Minato se contorceu de horror. Ele observou impotente o corpo de Yuzuki retornar ao seu estado original, sem um único vestígio de ferimento. Minato estava à beira do colapso. Você sabia o tempo todo que não podia morrer, não sabia? Minato rosnou, relembrando suas ações anteriores. O que você acha? Yuzuki retrucou. Não me diga que você pensou que poderia realmente me bater? Se for esse o caso, Minato compreendeu. A maré virou contra ele. Ele teve que escapar e se reagrupar, ainda pensando em usar a técnica do deus voador do trovão? Yuzuki leu suas intenções sem esforço. Em um movimento fluido, ele virou a palma da mão, revelando um pergaminho de selamento requintado. Ele o ativou instantaneamente. Este pergaminho de selamento de chakra, trocado por 50.000 pontos de vilão, poderia facilmente selar o chakra de nível Kage. Ele drenava o chakra interno do oponente continuamente, impedindo de manipulá-lo. Selado, Minato sentiu seu chakra interno jorrar como uma represa estourando, surgindo em direção ao pergaminho em torrentes. De repente, ele não conseguia mais sentir nenhum chakra dentro de seu corpo. Horror, terror e tremor. Uma onda de medo instantaneamente inundou a mente de Minato. Ele havia calculado originalmente que mesmo que não conseguisse derrotar Yuzuki, ele reservaria chakra suficiente para escapar. Mas no momento em que ele estava prestes a usar a técnica do deus voador do trovão para fugir, ele foi estranhamente selado. Ele não conseguia acessar o chakra dentro de seu corpo. O que significava? Ele foi capturado? Essa percepção encheu Minato de pavor sem fim. Ele absolutamente não poderia ser pego. As consequências seriam ainda piores do que a devastadora derrota de Konoha. Após ser selado, Minato não era diferente de uma pessoa comum. Ele não conseguia mover nenhuma parte do corpo, ficando rigidamente no chão. Apenas seus olhos e boca ainda conseguiam se mover. Yuzuki Kamizuki, vê você. Ele gaguejou de medo, deixe-me ir rápido. Se você me capturar, o terceiro Hokage definitivamente mobilizará toda a força de Konoha para atacar seu Kirigakuri. Solte-me, e considere esta batalha uma grande vitória para você? Tapa? Um som de tapa extremamente nítido soou. Kufi. Isso foi bom. Yuzuki exalou lentamente. Uma marca de mão cristalina apareceu imediatamente no lado direito do rosto de Minato. Agora, você é apenas um prisioneiro. Que direito você tem de negociar comigo? Minato agora só sentia uma dor aguda no rosto. Ele olhou para Yuzuki com olhos raivosos. Tapa? Yuzuki desferiu um golpe de backhand, acertando diretamente o rosto de Minato. O que você está olhando? Jin. Parabéns ao anfitrião por obter 20.000 pontos de vilão? Satisfatório. O rosto de Yuzuki brilhou com aquele sentimento maravilhoso. Só dar um tapa no rosto de alguém poderia lhe render muitos pontos de vilão. Se ele pudesse realmente pôr as mãos em Kushina e então contar a Minato sobre isso, ele não ganharia ainda mais pontos de vilão do que com tapas? Yuzuki já estava começando a ansiar por isso. A respiração de Minato tornou-se rápida, seu coração disparado com extrema urgência. Ele absolutamente não poderia ser capturado. As consequências seriam terríveis se ele fosse. Apesar de apenas 2 encontros de batalha com esse deus do gelo, Minato sentiu que Yuzuki abrigava tendências violentas aterrorizantes. Já seria ruim o suficiente se ele próprio caísse nas mãos de Yuzuki, mas se Kushina fosse capturada, Minato não ousou imaginar as consequências. Ele tentou desesperadamente ativar o chakra dentro de seu corpo, mas foi tudo em vão. Ele não conseguia sentir nenhum chakra. Fora do cânion, a batalha entre Shizui e Kizami também atingiu o auge. Liberação de água, 1000 tubarões famintos. Kizami reuniu chakra freneticamente. Por toda a superfície do lago, milhares de tubarões de liberação de água saltaram, correndo em direção a Shizui. Neste momento, os 3 Tomoe no Sharingan de Shizui começaram a girar freneticamente, finalmente se transformando no Manjeki Sharingan, Kotoamatsukami Manjeki. Nesse estágio da batalha, Shizui tinha que revelar suas verdadeiras habilidades. Embora isso pudesse expor sua posse do Manjeki Sharingan, ele não podia se preocupar com isso agora. Suzano. Chakra verde escuro irrompeu do corpo de Shizui. Um Suzano verde escuro imediatamente apareceu no campo de batalha, diretamente em sua segunda forma. Dentro do cânion selado pelo gelo, Yuzuki também sentiu aquele chakra extremamente forte. Kizami pode não ser capaz de lidar com isso. Ele murmurou para si mesmo. Um pilar de gelo imediatamente apareceu sob os pés de Yuzuki, subindo continuamente. Após cerca de 10 segundos, formou uma enorme plataforma de pilar de gelo. Dali, ele conseguia ver o Suzano verde escuro não muito longe, dentro de sua linha de visão. A batalha ali tinha entrado em um estágio completamente acirrado. Capítulo 22. Por que eu bati em você? Sem motivo. Não gostou? Lide com isso. Perto do cânion congelado.
Liberação de água. Ótima técnica de cachoeira. Não foi sem razão que Kizami foi chamado de besta com cauda sem cauda. Suas reservas de chakra eram comparáveis às de uma besta com cauda. O jutsu de rank A em suas mãos tinha poder se aproximando do rank S. Seu alcance era enorme. Instantaneamente, um enorme lago apareceu ao redor de todo o cânion. Liberação de água. Super onda de choque explosiva de água. As mãos de Kizami estavam constantemente formando selos, nenhum errou. O enorme lago imediatamente convergiu para uma bola de água esférica, cercando tanto ele quanto Susanoo de Shisui. Nesse ambiente, Kizami estava realmente em seu elemento. Como esse cara pode ter tanto chakra? Shisui se maravilhou enquanto controlava seu Susanoo. Ele havia ativado seu Mangekyo Sharingan há pouco tempo. No momento, ele só conseguia manifestar o Susanoo até seu terceiro estágio, e mantê-lo por um tempo muito curto. Além disso, Shisui estava apenas em seu estado Mangekyo Sharingan, não no Mangekyo Eterno. Usar essas habilidades era enormemente desgastante para sua mente. Não olhe nos olhos dele, preste atenção constantemente ao fluxo de chakra em seu corpo. Apesar de atingir um estado frenético de batalha, Kizami não havia esquecido as instruções pré-luta de Yuzuki. Do outro lado, o Susanoo de Shisui estava preso nessa prisão de água. Ele continuamente interrompia o fluxo de água diante dele, criando uma lacuna. Então, seus olhos se fixaram no alvo à distância. Controlando Susanoo, 3 Tomoe pretos como azeviche apareceram lentamente em sua mão direita. Sentindo o imenso poder deste ataque, as mãos de Kizami rapidamente formaram selos. Susanoo, Yazaka Magatama. Shisui controlou com força a mão direita do Susanoo, arremessando os 3 enormes Magatama flutuantes em direção a Kizami. O Magatama preto azeviche girou descontroladamente, parecendo um Sharingan de 3 Tomoe. Ondas de energia aterrorizante emanavam deles continuamente. Se esse ataque atingisse, seria fatal ou pelo menos, severamente incapacitante. Kizami não ousou ser descuidado. Após completar seus selos de mão, ele empurrou para frente com força. Liberação de água, Jutsu Super Bomba de Tubarão. Em um instante a água diante dele se fundiu em um tubarão enorme. O tubarão gigante abriu sua boca abissal, atacando ferozmente em direção ao Yazaka Magatama que se aproximava. Um choque de titãs. Nenhum dos lados se conteve. O impacto da batalha começou a afetar o cânion congelado. Neste momento, na plataforma do pilar de gelo gigante, Minato observou a batalha dentro da esfera de água distante. Ao ver a técnica poderosa de Shisui, um lampejo de esperança surgiu em seus olhos. Embora derrotado por Yuzuki, se Shisui pudesse vencer, ainda poderia haver uma chance de salvação. Se ao menos ele pudesse destruir o pergaminho de selamento em seu corpo. Então ele poderia usar a técnica do deus voador do trovão e escapar. Quanto aos outros ninjas lutadores, quando eu retornar à vila, relatarei seus sacrifícios heróicos a Hokage. Os olhos de Minato brilharam de esperança. Você realmente não acha que Shisui pode vencer, acha? Yuzuki viu através de seus pensamentos e zombou. Minato cerrou os dentes, sem ousar responder. Senão, ele levaria outro tapa. Tapa? De repente, um tapa forte soou. O rosto já inchado de Minato ficou ainda mais inchado. Ele ficou atordoado, olhando para o outro com espanto. Você está pensando, por que ele me bateu se eu não disse nada, certo? Os lábios de Yuzuki se curvaram em um leve arco. Ele sorriu brilhantemente, desculpe. Eu bati em você porque eu quero bater em você. Não há razão alguma. Você pode ficar infeliz com isso. Mas você só pode engolir sua raiva. Raiva. Grande raiva. Fúria incontrolável. O rosto de Minato ficou vermelho beterraba de tanto segurar sua raiva. Seus olhos pareciam querer devorar Yuzuki vivo. Mas mesmo assim, ele ainda escolheu não falar. Agora todo o chakra em seu corpo estava completamente selado. Em seu estado atual, ele era apenas uma pessoa comum. Além disso, sua força física estava sendo continuamente drenada. Até mesmo um genin humilde poderia facilmente dominá-lo. Estrondo. Bum, 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 clang. As rochas congeladas ao redor do cânion selado pelo gelo estremeceram. Elas racharam e caíram do penhasco em uma cascata. O enorme lago tremeu violentamente, ondulações se espalhando em todas as direções. A prisão de água gigante supostamente inquebrável sob a colisão de Kizami e Shisui explodiu. A água imediatamente encheu o cânion, formando um lago mais uma vez. Realmente muito forte. Kizami ofegou, olhando para Shisui que havia pousado na superfície da água não muito longe. O último ataque não deixou nem Shisui nem Kizami com vantagem. Shisui controlou firmemente seu Susanoo para pousar na superfície da água. Aquele cara, ele é como uma besta com cauda. Se ele não tivesse o Mangekyo Sharingan, Shisui pensaria que estava lutando contra uma besta com cauda de verdade. No entanto, ele sabia que precisava acabar com isso rápido. O Susanoo verde escuro preso ao corpo de Shisui cresceu ainda mais. Uma densa armadura verde escura cobria continuamente sua camada externa. Susanoo, terceira forma. Capítulo 23. Eterno Mangekyo Sharingan. Mundo invisível. No lago fora do vale selado pelo gelo. Shisui levou seu Mangekyo Sharingan ao limite. Sua técnica mais forte só conseguia elevar o Susanoo à sua terceira forma, e ele não conseguia mantê-la por muito tempo. Ele sabia que deveria colocar todo o seu esforço para resolver essa batalha rapidamente. O Susanoo verde escuro, refletido na água do lago, assumiu uma aparência assustadora. Do outro lado, Kizami agora podia sentir claramente o chakra surpreendente emanando de Shisui.
plataforma de fusão da Sameada. Sem hesitar, ele rapidamente começou a fundir seu corpo com a Sameada em sua mão, entrando em um estado meio homem, meio tubarão. Nessa forma, a força física, o volume de chakra e as habilidades sensoriais de Kizami receberam um aumento extremo. Liberação de água, Jutsu Super Bomba de Tubarão. Kizami rapidamente formou selos de mão. Ele tinha que parar Shizui, ele havia prometido a Izuki que poderia segurá-lo por 5 minutos. Mesmo que isso significasse sua morte, ele lutaria com todas as suas forças. Kizami despejou todo o chakra de seu corpo em seu próximo ataque, determinado a derrotar seu oponente. Enquanto isso, os olhos de Shizui estavam ardendo. Ele sabia que isso era um sinal de uso excessivo do Manjeki Sharingan. Ele rapidamente controlou seu Susanoo. A armadura verde fluorescente em seu peito verde escuro girou lentamente para abrir. No instante seguinte, Shizui soltou um grito baixo. Susanoo, sucumo. Quando a armadura se abriu, inúmeras flechas de chakra verde escuro explodiram do núcleo do Susanoo. O poder de cada flecha rivalizava com o Yasaka Magatama anterior. O ataque foi incrivelmente denso. Se todas essas flechas atingissem Kizami, ele provavelmente não escaparia da morte. Dentro do vale selado pelo gelo, no topo da imponente plataforma do pilar de gelo, Izuki calmamente observou a batalha distante. Enquanto isso, Minato estava ao lado dele, seus olhos cheios de esperança. Os pensamentos de Minato dispararam. A força de Shizui era formidável. Levá-lo para essa missão não foi em vão, porque quanto mais forte Shizui fosse, maior a chance de ser resgatado. Ele absolutamente não podia deixar Izuki capturá-lo novamente. Minato estremeceu, imaginando as torturas desumanas que poderia sofrer se fosse recapturado. Minato Namikaze. Está se sentindo esperançoso agora? Acha que Shizui Uchiha tem isso garantido? Izuki inclinou a cabeça, instantaneamente vendo através dos pensamentos de Minato. Ele soltou uma risada desdenhosa a Minato. Abra bem os olhos. Testemunhe em primeira mão como eu destruo sua esperança. Sob o olhar incrédulo de Minato, os olhos cor de gelo de Izuki começaram a emitir uma luz estranha e iridescente. Quando ficaram vermelhos, um par de Sharingan de 3 Tomoe apareceu de repente. O quê? O coração de Minato disparou. Sharingan? Como você possui o Sharingan? Impossível. Apenas o clã Uchiha pode possuí-lo. Poderia ser, você? Inúmeras possibilidades inundaram sua mente. O cenário mais provável era que Izuki tivesse capturado um membro do clã Uchiha, arrancado seus olhos e transplantado para si mesmo. Que método cruel. Izuki olhou para Minato. Com seu intelecto, Minato naturalmente não conseguia entender como ele havia obtido o Sharingan. Então, o Sharingan de 3 Tomoe nos olhos de Izuki começou a girar lentamente. Segundos depois, eles se transformaram em um par de Manjeki Sharingan espiral de 9 pontas. Os padrões estranhos emitiam um brilho carmesim. Nesse momento, Minato sentiu um medo instintivo tomar conta dele. Isto é, ele havia pesquisado por muito tempo o Sharingan do clã Uchiha. Combinado com a performance de Shizui, ele podia ter certeza de uma coisa. Os olhos de Izuki eram um Manjeki Sharingan. Como ele obteve isso? Como ele pode ser tão poderoso? A esperança parecia estar desaparecendo. Fora do vale selado pelo gelo, a batalha irrompe com intensidade feroz. Incontáveis flechas de chakra verde, rápidas como relâmpagos, bombardeiam Kizami implacavelmente. Neste momento, ele mal consegue interceptar 1/3 das flechas. O ataque restante deixa até ele quase impotente. Na plataforma do imponente pilar de gelo, o Manjeki no olho direito de Izuki começa a emitir uma luz misteriosa. Mianai Sekai, mundo invisível. Ele ativa corajosamente de longe. Izuki pretende testar a potência de sua habilidade a longa distância. Segundos depois, estranhas ondas de energia engolfam o campo de batalha onde Kizami e Shizui se enfrentam. Essas flutuações sobrenaturais causam arrepios em ambos. Num instante, eles sentem como se suas vidas estivessem sob o controle de outra pessoa. O coração de Shizui bate forte com um medo repentino e avassalador. Embora inconsciente do que está acontecendo, ele sente uma destruição iminente. Se ele não recuar agora, a morte certamente o aguarda. Enquanto isso, Izuki levanta sua mão direita, palma virada para o Susanoo verde escuro pairando sobre o lago. Na respiração seguinte, ele cerra seu punho. As regras do mundo invisível são ativadas, garantindo a ele controle espacial absoluto. Capítulo 24. Capitão. Posso dar-lhe umas palmadas? O extraordinário reino invisível desceu sobre o Susanoo de Shizui. No momento seguinte, o espaço de repente entrou em colapso, o poder absoluto do controle espacial. Podia-se ver que o Susanoo, revestido de armadura dura, começou a rachar centímetro por centímetro. Lentamente ele ficou coberto de fissuras. Esse estado persistiu por menos de 1 segundo. Então, de repente, ele desabou. Da terceira forma do Susanoo, ele recuou diretamente para a segunda forma e continuou a se desintegrar. Começando pela camada mais externa da armadura do Susanoo, então o tecido muscular formado pelo chakra, seguido pelo esqueleto central do Susanoo. Todos eles começaram a emitir sons de craque-craque de quebra. Não conseguiu resistir a esse poder absoluto. Ele não consegue segurar de jeito nenhum. Esse foi o primeiro pensamento de Shizui naquele momento. Fuga! Ele tinha que escapar, e na velocidade mais rápida possível. Tendo-se decidido, Shizui rugiu com todas as suas forças, forçando seu Susanoo a segurar por mais alguns segundos. Depois, ele fugiu rapidamente em direção aos arredores desse domínio bizarro. Ele tinha que escapar imediatamente.
Caso contrário, ele certamente morreria hoje. O medo da morte imediatamente envolveu o coração de Shizui. Não era que ele temesse a morte em si, mas ele tinha que trazer a inteligência daqui. Caso contrário, todas essas pessoas de tantos clãs, tantos ninjas de Konoha, não teriam morrido em vão? No momento em que decidiu fugir, Shizui entendeu. Nessa batalha, o lado de Konoha sofreu uma derrota esmagadora. Talvez, ele pode ser o único que sobreviveu. Ele não acreditava que aqueles ninjas de Kirigakuri poupariam os outros ninjas de Konoha. À medida que a sensação estranha em seu corpo enfraquecia gradualmente, Shizui não ousou diminuir sua velocidade nem um pouco. Bum! Quando Susanoo em seu corpo se despedaçou, ele finalmente saiu do domínio das regras invisíveis. Mas ele ainda estava severamente afetado. Um bocado de sangue fresco de repente jorrou de sua boca. Além disso, ele sentiu como se todos os seus órgãos internos tivessem sido deslocados. A dor intensa quase o fez desmaiar. Neste momento, ele deixou este lugar sem olhar para trás. Quanto a Minato Namikaze, a batalha daquele lado tinha ficado quieta 3 minutos atrás, e Minato não tinha vindo para apoiá-lo. Só havia uma conclusão possível. Ele tinha sido capturado por Yuzuki Kamizuki. Shizui correu olhando para trás e depois de ver 2 figuras no topo do cânion congelado, ele ficou ainda mais certo. Minato foi capturado. Isso foi um golpe enorme para Konogakakuri. E aqueles ninjas de Konoha atrás dele que estavam morrendo continuamente. Shizui só conseguia cerrar os dentes e engolir sua raiva. Ele não ousou olhar para trás, nem ousou retornar. Dentro daquele domínio bizarro e imprevisível, ele quase perdeu o controle sobre a vida e a morte. No topo do cânion congelado, Yuzuki olhou para Shizui, que havia escapado para o horizonte. Então ele beliscou a ponte do nariz. Como esperado, usar esse poder a longa distância consome uma quantidade excepcionalmente grande de chakra. No momento ele só havia implantado o domínio invisível por cerca de 1 minuto. Mas para Yuzuki ele já havia consumido quase metade de suas reservas de chakra. Deve-se notar que ele possuía o corpo do sábio. Embora ele não ousasse dizer que suas reservas de chakra eram tão monstruosas quanto as do lendário Hashirama Senju, elas eram comparáveis à constituição mais forte do clã Uzumaki. Mas mesmo nesse nível, ativar o domínio invisível a longa distância havia drenado cerca de metade de seu chakra. No entanto, seu poder era realmente inegável. Se Shizui tivesse escapado um pouco mais devagar, ou se tivesse controlado com mais habilidade e precisão, esse cara do cintilação corporal provavelmente teria morrido aqui hoje. No entanto, estava tudo bem para ele voltar e reportar. Agora mesmo, Yuzuki tinha deliberadamente deixado Shizui ver Minato ao lado dele. Deixe saber que ele tinha capturado o Flecha Amarelo de Konoha. Dessa forma, o plano maligno posterior seria ainda mais conveniente. Desativando seu Mangekyou Sharingan eterno, Yuzuki respirou fundo. E ao lado dele Minato, desde o momento em que Shizui escolheu fugir, já estava com o rosto pálido. Neste momento, ele já conseguia imaginar que tipo de escuridão enfrentaria em seguida. Mas havia uma coisa que ele não conseguia entender. Como Yuzuki possuía um Mangekyou Sharingan? E ter uma habilidade tão poderosa? Uau! Vários sons de vento quebrando surgiram. Kizami foi o primeiro a chegar na frente de Yuzuki, carregando sua grande espada sameada nas costas. Obrigado, capitão. Seus olhos estavam cheios de fanatismo e reverência. Aquele poder aterrorizante de agora, ele sabia, vinha definitivamente das mãos do capitão Yuzuki. Milímetro. Yuzuki assentiu com um sorriso. E ao lado dele, Fubuki Suikazan e Jinpachi Munashi junto com Juzubiva, todos tinham expressões de choque em seus rostos. Enquanto matavam inimigos, eles também estavam observando a batalha entre Shizui e Kizami. Eles testemunharam a descida daquele poder aterrorizante com seus próprios olhos. Era controle absoluto sobre o poder, como esperado de seu incrivelmente poderoso Capitão Ambu. Os olhos de todos estavam cheios da mesma reverência e fanatismo que os de Kizami. Capitão, esse cara pode usar a técnica do Deus Voador do Trovão, Kizami disse, olhando atentamente para Minato ao lado de Yuzuki. Não se preocupe. Ele apontou para o pergaminho de selamento no corpo de Minato. Eu selei completamente seu chakra interno. Agora, ele é apenas uma pessoa inútil. Ao ouvir isso, todos finalmente se sentiram à vontade. Nesse momento, Juzo notou o rosto um pouco inchado de Minato. Capitão Yuzuki, por que o rosto dele está inchado? Ele não pôde deixar de perguntar curiosamente. Eu dei um tapa nele. Yuzuki disse com um sorriso. Ouvindo isso, Juzo esfregou as palmas das mãos. Seus olhos estavam cheios de intenção assassina quando ele disse, Capitão, posso dar alguns tapas nele? Meu esquadrão de assassinato anterior. Vários camaradas morreram nas mãos desse cara. Yuzuki olhou para o ansioso Juzo. Então ele olhou para Minato, que estava com o rosto pálido, mas ainda cheio de raiva. Só não o espanque até a morte. Jin. Minato Namikaze está extremamente enfurecido. Parabéns ao anfitrião por ganhar 20.000 pontos de vilão. Capítulo 25, Hiruzen, Shizui. Onde está Minato Namikaze? No topo do cânion coberto de gelo. Mei pulou para o lado de Izuki. Ao ver o rosto machucado de Minato, ela congelou momentaneamente. Ela exclamou, Capitão, você capturou Minato Namikaze? Sim, Izuki respondeu sucintamente. Como está o campo de batalha? Nós eliminamos 90% dos ninjas de Konoha. O resto virá em breve. Mei relatou, limpando a garganta, resumindo, nós alcançamos uma grande vitória contra Konogakakuri. Seus olhos brilharam de orgulho. Ela sabia que Kirigakuri devia seu novo poder a ele. Bom, 100 prisioneiros dessa vez matem todos.
Não deixem ninguém vivo. Izuki ordenou após pensar um momento. No entanto, preservem os corpos daqueles com Kekkei Genkai ou técnicas secretas. Tragam-nos de volta para a vila. Ele havia declarado antes da batalha. Desta vez, eles massacrariam todos os membros de Konoha, sem exceção. Sim, Mei obedeceu instantaneamente. Seus olhos brilhavam de ódio por Konoha, o inimigo que tirou a vida de seus pais no campo de batalha. Misericórdia para com o inimigo é crueldade para consigo mesmo. Essa máxima estava arraigada no coração de todo ninja de Kirigakuri desde a infância. A cacofonia da batalha diminuiu gradualmente à medida que o moral dos ninjas de Konoha desmoronou completamente. Com Minato Namikaze capturado e Shizui Uchiha fugido, eles perderam duas grandes forças de combate. Como eles poderiam continuar lutando? Era impossível. Em um instante sua determinação se despedaçou. Os ninjas de Konoha se espalharam, fugindo em todas as direções. Matem! Ordens do capitão. Não deixem ninguém vivo. Matar! Os ninjas de Keri, com espíritos elevados, caçaram os ninjas de Konoha em fuga com fervor. Uma hora depois, quando o último ninja de Konoha caiu, os sons do massacre gradualmente desapareceram. Corpos desmembrados cobriam os cânions, florestas e planícies. Cadáveres empilhados como montanhas. Embora Kirigakuri tenha se recuperado brevemente usando as poções de Izuki, eles também sofreram perdas. Izuki olhou para os membros Keri no vale, sua expressão distante. Ele sabia que daquele dia em diante, um exército verdadeiramente formidável havia surgido, batizado pelos fogos da guerra. Eles se transformariam para ficarem ainda mais fortes. Limpem o campo de batalha. Levem a glória da vitória. Tragam nossos irmãos caídos para casa. A voz de Izuki ecoou pelo vale. Sim. A resposta que ele recebeu foi um coro de afirmações retumbantes. Vilarejo de Konoha. Uma chuva contínua caía. O ar estava pesado com umidade e um indício de derramamento de sangue. Dentro do escritório do Hokage, Hiruzen andava de um lado para o outro. O cachimbo em sua boca emitia sons suaves de pata-pata enquanto ele dava baforadas. Uma fumaça espessa enchia a sala inteira. No entanto, ele parecia alheio a tudo isso. Ele estava esperando por notícias da linha de frente, ou pelo retorno triunfante de Minato e dos outros. Esta batalha em larga escala foi de grande importância para Konogakure. A vitória era a única opção, o fracasso não era permitido. Mesmo que eles falhassem, tinha que ser uma falha da qual eles pudessem recuar ilesos. Caso contrário, seria um golpe devastador para Konoha. Relatório. Assim que a ansiedade de Hiruzen atingiu o auge, 2 ninjas Zambu de Konoha apareceram instantaneamente no escritório. Fale rápido. Ele pediu. Os ninjas patrulhando os arredores da vila encontraram Shizui Uchiha gravemente ferido e à beira da morte. O ninja Ambu relatou sem hesitação. O quê? Hiruzen exclamou como se tivesse sido atingido por um raio. Onde está Shizui Uchiha? Onde ele está agora? Ele está no hospital de Konoha. Ninjas médicos já estão tratando dele. O ninja Ambu respondeu rapidamente. Leve-me lá agora. Hiruzen ordenou com uma expressão sombria. Logo, ele chegou ao hospital de Konoha com os ninjas da Ambu. Olhando para Shizui deitado na cama, respirando fracamente, o rosto de Hiruzen ficou pálido. Como isso pôde acontecer? Por que só Shizui retornou? Onde estava Minato? Onde estavam os ninjas de outros clãs? Poderia ser que nenhum deles retornou? Sob os cuidados dos ninjas médicos, Shizui finalmente recuperou a consciência. Seu primeiro pensamento ao acordar foi de vigilância, seus olhos cheios de medo. Quando percebeu que estava no hospital de Konoha, sentiu alívio imediato. Mas ao ver o terceiro Hokage ao lado de sua cama, seu coração se encheu de emoções complexas. Senhor Hokage, Shizui disse fracamente. Fale rápido. Qual é a situação no campo de batalha? Hiruzen perguntou ansiosamente. Fomos derrotados, Shizui respondeu dolorosamente, e foi uma derrota esmagadora. Os ninjas Keri são extremamente poderosos. Além disso, subestimamos a força de Izuki Kamizuki. Ouvindo isso, o coração de Hiruzen afundou. Uma sensação de pavor rapidamente surgiu dentro dele. E Minato? Ele perguntou com a voz trêmula. Ele poderia suprimir as notícias se ninjas de outros clãs tivessem morrido. Mas Minato era conhecido como Flecha Amarelo de Konoha. Seu carisma e habilidade de unir pessoas eram inigualáveis. Minato Namikaze foi capturado por Izuki Kamizuki. Shizui disse com dificuldade. O quê? Neste momento, a mente de Hiruzen explodiu como um trovão. Seus olhos ficaram em branco, e ele continuou murmurando. Acabou, acabou, acabou. Desta vez realmente acabou. Capítulo 26. A Furiosa Kushina. Terceiro Hokage. Onde está Minato? 3 dias passaram lentamente. Finalmente, os vários clãs de Konoha notaram que algo estava errado. Antes da batalha, os membros do clã enviariam mensagens de volta. Mas esses 3 dias se passaram sem uma única palavra. Os líderes do clã começaram a enviar secretamente seus ninjas para as linhas de frente para investigar. Sem exceção, os resultados que receberam foram sombrios. Rios de sangue, todos pereceram. Nem mesmo corpos puderam ser encontrados. O clã Hyuga, o clã Uchiha, o clã Yamanaka, o clã Aburame e outros, os líderes de todos os principais clãs não conseguiam mais se conter. Durante esses 3 dias, Hiruzen não fez nenhuma declaração. Isso só aumentou a ansiedade deles. Além disso, rumores de fora da vila agora se espalharam por todo o mundo ninja. Konogakure, liderando muitos clãs, entrou em guerra com Kirigakure. Além disso, eles sofreram uma derrota esmagadora. Todos pereceram. E o Flecha Amarelo Minato Namikaze foi capturado. Quando essa notícia surgiu, toda Konoha foi jogada no caos. O pânico se espalhou em um instante.
A falta de notícias do campo de batalha ao longo desses 3 dias, somada à ausência de Minato na vila, pareciam confirmar os rumores externos. Neste momento, no andar térreo do prédio de escritórios do Hokage, um questionamento intenso podia ser ouvido de dentro de seu escritório. Terceiro Hokage. Onde está o Minato? Onde está o meu Minato? Kushina finalmente explodiu esta manhã, incapaz de se conter por mais tempo. 3 dias atrás, depois que Hiruzen bloqueou completamente as notícias do campo de batalha, ela não conseguiu dormir bem. Agora, com rumores se espalhando por Konoha, ela imediatamente explodiu. Ela veio encontrar Hiruzen para descobrir a verdade. Minato está atualmente em uma missão secreta. Ele retornará à vila quando ela estiver completa. Hiruzen disse gravemente, franzindo a testa. Ele estava determinado a manter a captura de Minato escondida pelo maior tempo possível. Bobagem. Kushina gritou, batendo furiosamente na mesa à sua frente. Está em toda a vila agora. Estão dizendo que Minato foi capturado por Keri, e todos os outros ninjas morreram no campo de batalha. Ela cerrou os dentes, seus olhos cheios de fúria. Os rumores lá fora são apenas. Hiruzen tentou manter a compostura, ainda querendo manter o assunto escondido. Nesse momento, uma comoção pôde ser ouvida do lado de fora da porta. Pouco depois, o barulho diminuiu gradualmente. Toque, toque, toque. Alguém bateu na porta. Departamento de Comunicações, Shikaku Nara solicita uma audiência. Uma voz masculina gritou. A testa de Hiruzen franziu imediatamente. Nos últimos 3 dias, ele fez o melhor que pôde para evitar pessoas desses clãs. Entre. Ele disse gravemente após uma longa pausa. Não havia escolha. Esse assunto não poderia ser mantido escondido por muito mais tempo, de qualquer forma. Quando Shikaku abriu a porta e viu Kushina e Hiruzen, ele imediatamente entendeu por que ela estava ali. Senhor Hokage, aqui está uma carta do Mizukage de Kerigakuri. Ele tirou um envelope do bolso do peito. Trabalhando no departamento de comunicações, Shikaku assumiu a tarefa de entregar essas mensagens, uma tarefa que antes cabia a Minato, que agora parecia ter desaparecido no ar. Uma carta de Kerigakuri. A sobrancelha de Hiruzen se contraiu violentamente. Por que agora, de todas as horas? E com Kushina presente nada menos. Que carta? Deixe-me vê-la. Kushina ficou tensa imediatamente. Nos últimos dias, ela estava em alerta máximo para qualquer notícia relacionada a Keri, desesperada por informações. Kushina, esta é uma comunicação entre Kage. Nenhum ninja tem o direito de vê-la, Hiruzen disse severamente. Ele nem tinha lido a carta ainda, e se o conteúdo dela aborrecesse Kushina? Se isso provocasse a 9 caudas dentro dela, poderia significar um desastre para Konoha. Eu não me importo. Kushina arrancou a carta da mão de Shikaku. Shikaku. Hiruzen olhou para ele, mas Shikaku pareceu não notar. Afinal, naquela batalha brutal de 3 dias atrás, nenhum ninja do clã Nara havia retornado vivo. Shikaku não era tolo, ele já havia deduzido a verdade. A dura realidade era que Minato Namikaze havia sido capturado, e todo o pessoal restante no campo de batalha havia perecido. Quando Kushina abriu o envelope, a primeira coisa que ela tocou foi um par de sinos. Ela os reconheceu instantaneamente. Eram os sinos da sorte que ela havia dado a Minato apenas 3 dias antes de ele partir para a batalha. Ao ver os sinos manchados de sangue, os olhos de Kushina imediatamente ficaram vermelhos. Com mãos trêmulas, ela desdobrou a carta. Dentro de 3 dias, envie Kushina Uzumaki para Kerigakuri. Caso contrário, a próxima carta não conterá sinos, mas um órgão do corpo de Minato Namikaze. Izuki Kamizuki. Capítulo 27. O ultimato de 3 dias. O aterrorizado Minato Namikaze. Kerigakuri. A vila inteira estava cheia de entusiasmo. A batalha de 3 dias atrás havia estabelecido completamente a reputação de poder de Keri. Kerigakuri, que havia permanecido praticamente inativo durante a Terceira Guerra Mundial Ninja, agora, nesta única batalha, chocou diretamente todo o mundo ninja. Embora isso despertasse cautela em outras aldeias escondidas, também aumentaria o moral de toda a aldeia. Atualmente na prisão Ambu de Kerigakuri. Na masmorra escura, Minato ficou confinado por 3 dias. Além do suporte básico de vida, ele não tinha chance de escapar. Os pergaminhos de selamento em seu corpo estavam constantemente drenando seu chakra, deixando-o sem nem mesmo a força de uma pessoa normal. Com um rangido, a porta da masmorra se abriu lentamente. E Uzuki apareceu diante dele. Quando Minato o viu, um lampejo de raiva imediatamente apareceu em seu rosto. Mas ele rapidamente escondeu isso. Ele sabia que Uzuki era um vilão completamente irracional. Sua única escolha era ficar quieto. Acabei de enviar uma carta para Konoha. Dentro de 3 dias, envie Kushina para mim sem problemas. Caso contrário, cortarei um dos seus órgãos e enviarei para eles. Yuzuki disse com um sorriso. Quando Minato ouviu isso, a expressão furiosa em seu rosto finalmente não pôde mais ser reprimida. Yuzuki Kamizuki, você não precisa ser tão extremo em suas ações. Deixe-me voltar, posso garantir que de agora em diante, a Vila Oculta da Folha nunca mais lutará com a Vila Oculta da Névoa. Seu espírito já estava à beira do colapso. Quem você pensa que é? Yuzuki zombou. Você realmente acha que tem tanta influência? Ou você acha que eu acreditaria em suas mentiras? Desde o momento em que você caiu em minhas mãos, você deveria saber o que enfrentaria em seguida. Se eles fossem da mesma vila, esse cara loiro poderia ter sido um bom amigo dele. Mas agora, com as 2 vilas em uma guerra de verdade, por que ele deveria ter pena dos inimigos que querem matá-lo? O corpo inteiro de Minato começou a tremer, gritando de fúria com todas as suas forças. Yuzuki, você não é humano. Você é um demônio. Você é um diabo. Yuzuki riu suavemente. Obrigado pelo elogio.
Então depois, vou pegar algo de você primeiro. Depois de dizer isso, seus olhos azuis gelo mais uma vez se transformaram no Manjek Sharingan do espiral de 9 pontas. O que você vai fazer? Minato gritou, aterrorizado. Nada demais. Só estou tirando algo de você, só isso. Yuzuki sorriu levemente. Então seu olho esquerdo Manjek começou a girar lentamente. Eru, obtenha. Desde que esteja dentro das regras, qualquer coisa desejada pode ser extraída do corpo do oponente. Isso inclui ninjutsu, técnicas secretas ou jutsu proibido. No entanto, essa habilidade ainda está melhorando. Quando se torna poderosa o suficiente, até mesmo Kekkei Genkai pode ser facilmente extraída. Enquanto o Manjek Sharingan girava lentamente, Minato podia sentir algo dentro dele se esvaindo rapidamente. Mas ele não conseguia dizer o que era. Yugo Fusão. Após extrair a técnica do deus voador do trovão que Minato havia cultivado, Yuzuki imediatamente ativou a fusão. Durante esses 3 dias ele estudou as habilidades do seu olho esquerdo, o Manjek Sharingan, e agora sabia exatamente como usá-lo. Quando o Manjek Genjutsu terminou, Yuzuki pôde sentir claramente as flutuações espaciais ao seu redor. Ele havia dominado a técnica do deus voador do trovão. Neste momento, era como se a técnica do deus voador do trovão tivesse sido refinada milhões de vezes por ele. Ela havia se tornado completamente seu próprio ninjutsu. A habilidade do Manjek Sharingan do olho esquerdo, em certo sentido, é ainda mais forte que o Menai Sekai do olho direito. Um absorve e faz as coisas suas, o outro é o controle absoluto das regras. Minato franziu a testa neste momento. Ele não sentiu nada de errado, mas sentiu que estava esquecendo de algo. Ainda assim, ele não conseguia dizer o que era. Yuzuki, o que você fez comigo? Ele perguntou em voz baixa. Você saberá em breve. Yuzuki deu um passo à frente. Sob o olhar atônito de Minato, ele desfez diretamente o pergaminho de selamento. O chakra dentro do corpo de Minato imediatamente se recuperou um pouco, e ele também pôde usar o chakra dentro de seu corpo. Sentindo isso, o rosto de Minato instantaneamente se encheu de alegria selvagem. Então, no segundo seguinte, seu rosto se encheu de ódio. Yuzuki Kamizuki, embora eu não saiba porque você desfez o selo, um dia você definitivamente vai se arrepender disso. Porque eu vou te matar. Minato deu um passo para trás, cuspindo palavras duras. Depois de ser torturado por tanto tempo, sua racionalidade foi consumida pela raiva. Então, ele não deu tempo para Yuzuki falar. Ele gritou em voz baixa. Técnica do deus voador do trovão. Assim que uma expressão de alívio apareceu no rosto de Minato, no segundo seguinte, o medo sem fim tomou conta de todo o seu corpo. Espere. Por que ele ainda estava na masmorra? Porque ele não conseguia mais sentir o espaço-tempo. O inflexível Minato imediatamente tentou usar a técnica do deus voador do trovão novamente. Mas ele permaneceu parado no lugar. Em frente a ele estava Yuzuki com um meio sorriso, olhando para ele com olhos de pena. Minato respirava rapidamente, tentando desesperadamente usar o deus do trovão voador, mas ele descobriu que não conseguia usá-lo de jeito nenhum. Até mesmo, os insights e experiências aprimoradas do jutsu em seu cérebro tinham desaparecido. Era como se ele nunca havia dominado a técnica. De repente, Minato se lembrou do que Yuzuki havia dito antes sobre tirar algo de você primeiro. Seu corpo inteiro tremeu violentamente. O medo sem limites imediatamente inundou seu cérebro. Vê você. Você tirou minha técnica do deus voador do trovão? Capítulo 28. A chocada Meiterumi. Espalhando a fórmula do deus do trovão voador. Na masmorra mal iluminada, Minato olhou fixamente para Yuzuki à sua frente. Suas pupilas estavam cheias de medo e desespero. Seu orgulho e alegria, a técnica do deus voador do trovão, foi roubada. Embora ele já tivesse desfeito o selo, ele ainda não conseguia fazer nada. Yuzuki tinha acabado de dizer que primeiro tiraria o que estava no corpo de Minato. Era sua técnica do deus voador do trovão. Que técnica secreta aterrorizante. Ignorando o atordoado Minato, Yuzuki o selou novamente. Embora ele não tivesse mais o jutsu poderoso, ele ainda era um jonin de elite. Na entrada da prisão Anbu, Mei estava esperando há muito tempo. Marido, você está fora, ela exclamou com um sorriso radiante. Depois que tudo foi dito e feito, a batalha anterior acabou. Quando era hora de relaxar, eles deveriam relaxar. Yuzuki sorriu levemente. Mei obedientemente se aproximou e pegou seu braço. Intencionalmente ou não, ela começou a aumentar seu aperto. Sentindo seus pequenos movimentos, ele não pôde deixar de estender o dedo e beliscar sua bochecha macia. Ai marido, a voz suave e formigante de Mei imediatamente fez Yuzuki estremecer. Com aquela sensação ainda persistente, ele aproximou seu rosto do dela e roubou seus lábios doces como mel, os quais ela estava mais do que disposta a entregar a ele. Depois de um tempo eles se separaram, deixando-a com um gostinho de quero mais. Vamos dar uma volta. Yuzuki sugeriu. Milímetro, ela concordou. Durante toda a tarde Yuzuki e Mei caminharam por Kerigakuri. Embora ela não soubesse o que ele queria fazer, e ele ocasionalmente esculpia algumas marcações que ela não conseguia entender em certos edifícios. Ela só sabia que precisava ficar em silêncio ao lado dele. Conforme o céu escurecia, Yuzuki havia esculpido sua própria fórmula do deus voador do trovão por Kerigakuri. Todos os pontos-chave foram marcados com a fórmula por ele. Hospitais, escolas, quartéis generais da Anbu, cantinas, restaurantes, pousadas, fontes termais e as residências de vários clãs importantes.
Agora ele só precisava pensar, e ele poderia usar livremente a técnica do deus do trovão voador para ir a qualquer uma das fórmulas que ele havia esculpido. Essa habilidade era incrivelmente conveniente. May, está ficando tarde. Que tal tomarmos um banho de água termal? Ele olhou para o céu escuro, então inclinou a cabeça e sorriu. Milímetro. Claro. Os olhos de May se iluminaram. Um rubor subiu às suas bochechas. Nós andamos pela vila a tarde toda. Eu já estou encharcada de suor. Ela gentilmente jogou o cabelo para trás. Então vamos nos apressar. A fonte termal ainda está bem longe. Vendo isso, Yuzuki sorriu maliciosamente. Então ele pegou May em seus braços, fazendo-a soltar um grito de surpresa. No momento seguinte, uma luz azul gelo brilhante e preta brilhou instantaneamente. Eles desapareceram sem deixar rastros. Quando eles apareceram novamente, eles chegaram de repente em frente à famosa pousada de águas termais em Kirigakuri. Nesse momento, May arregalou seus lindos olhos. Seus olhos esmeralda estavam cheios de choque intenso. Isto é, ela disse atordoada. Técnica do deus voador do trovão. Yuzuki explicou enquanto continuava a carregá-la para dentro. Então ele foi em direção à luxuosa área da piscina privada do Vale de Águas Termais. Ele já era uma figura extremamente proeminente em Kirigakuri, assim como quase todos na vila o conheciam. Todas as suas despesas eram pagas pelo Mizukage Yagura, e ele estava disposto a pagar. Embora alguns donos de lojas estivessem dispostos a fornecer serviços a Yuzuki de graça, ele ainda escolheu deixar Yagura reembolsá-lo. Era uma questão de princípio pessoal. Logo, o som de respingos, junto com outros ruídos incomuns, pôde ser ouvido de dentro do Vale das Fontes Termais. Ao cair da noite, Yuzuki retornou à sua residência, sentindo-se revigorado. Com algum tempo livre disponível, ele naturalmente não poderia desperdiçá-lo. Sistema, continue a simulação de vida anterior. Jin. O simulador de vida continua. É evento atual, noite do massacre do clã. Após matar Sasuke Uchiha, você absorveu o poder de Indra dentro dele através da habilidade Manjiki do seu olho esquerdo, Yugo Fusão. Você despertou os 6 Tomoe Rinnegan. Simultaneamente, os líderes de Konoha, Hiruzen Sarutobi e Dan Shimura, se aproximaram do complexo do clã Uchiha com Anbu e ninjas raiz. Você ficou em silêncio esperando a chegada deles. Ao chegar ao complexo, Hiruzen franziu a testa ao ver os cadáveres espalhados e questionou Dans. Embora Dans tenha negado o envolvimento, ele sabia que Hiruzen provavelmente estava se alegrando interiormente. Verifique se há sobreviventes. Hiruzen ordenou calmamente ao Anbu próximo. Você lentamente surgiu à vista. O ninja Anbu imediatamente gritou Lord Okage. Um sobrevivente. A Dans franziu a testa, relembrando seu acordo com Itachi Uchiha para poupar apenas Sasuke. Claramente você não era o irmão mais novo de Itachi. O Anbu rapidamente cercou seus olhos. O que são eles? Seu olhar frio e indiferente encontrou o deles enquanto seu Rinnegan de 6 Tomoe emitia uma luz roxa assustadora. Você liberou Uchiha Tensei, empurrão todo-poderoso. Dezenas de Anbu que se aproximavam foram instantaneamente jogados para longe e mortos. Jin. Parabéns, o anfitrião ganhou 10.000 pontos de vilão? Capítulo 29. O poderoso Rinnegan. Vingança contra Konoha. Você instantaneamente libera Uchiha Tensei, empurrão todo-poderoso, aniquilando os ninjas Anbu ao redor. À distância, os rostos de Danzo e Hiruzen ficam pálidos de choque. Quase 100 ninjas rapidamente o cercam. Sua determinação é inabalável. Itachi deve pagar pelo massacre do clã, mas aqueles que o orquestraram das sombras também devem cair. Sem hesitação, seus olhos de Rinnegan de 6 Tomoe brilham com poder. Você libera outro Uchiha Tensei, empurrão todo-poderoso. Mais uma vez, dezenas de ninjas Anbu perecem. A fúria de Hiruzen irrompe. Ele emite o comando de mais alto nível. Todos os membros da Anbu devem eliminá-lo por qualquer meio necessário. Naquele momento ele te marca como o assassino do clã Uchiha. Você permanece friamente indiferente, liberando uma barragem de ninjutsu poderoso. Seu Mangekyou Sharingan muda de forma à vontade. Num piscar de olhos, Tsukuyumi, Amaterasu, Uchiha Tensei, Jutsu de liberação de fogo. Tudo irrompe de suas mãos. Os ninjas Anbu caem diante do seu ataque. Os ninjas raiz compartilham seu destino. Testemunhando essa carnificina, Hiruzen e Danzo tentam fugir e se reagrupar, mas você nega a eles qualquer chance de escapar. Mianai Sekai, mundo invisível. Um reino invisível desse, envolvendo o par. Você cerra o punho em direção a Hiruzen, e seu corpo se contorce como se esmagado por paredes invisíveis. Há uma distorção grotesca ocorre, e ele explode em uma névoa sangrenta diante dos olhos horrorizados de Danzo. Jin. Parabéns, anfitrião. Você ganhou 20.000 pontos de vilão. Yuzuki examina seus recém-adquiridos pontos de vilão, um sorriso brincando em seu rosto. Ele nunca considera ter um excesso disso. Na batalha anterior com Konoha, ele havia esgotado seus pontos de vilão restantes, trocando-os por inúmeras poções de recuperação de vida e chakra. Isso explica porque os ninjas de Kirigakuri lutaram como tigres soltos, tudo graças à troca de poções de Yuzuki. Portanto, quanto mais pontos de vilão, melhor. Seu objetivo é fortalecer seu corpo de assassinos das sombras Keri, Anbu, a níveis sem precedentes. Imagine as possibilidades, se ele pudesse fortalecer dezenas ou até centenas de especialistas de nível Kage dentro do corpo. Quão invencíveis eles seriam no campo de batalha. A linha de base não é exigente.
A força mínima deve corresponder ao nível de Juzubiva, idealmente alcançando dos 7 espadachins ninja como Fubuki Suikasa. Além disso, está a proeza de nível Kage. Tome Kizami Oshigaki, por exemplo. Ele já atingiu a força de nível Kage. Se centenas de membros da Anbu de Keri, tão formidáveis quanto Kizami, iniciassem uma campanha, só podemos imaginar a devastação que eles causariam em seus inimigos. Com esses pensamentos, Yuzuki retoma a simulação de vida. Você despacha o terceiro Hokage sem esforço usando as regras espaciais do mundo invisível. A cautela de Danzo em relação a você se intensifica, levando-o a revelar seu trunfo. E ele rapidamente remove as bandagens de seu braço, expondo 10 Sharingan vermelhos, e ativa o Izanagi. Izanagi, hein? Você zomba. Você continua a empregar as regras aprimoradas do mundo invisível, agarrando Danzo ferozmente. Seu corpo, como de Hiruzen antes, explode e perece. No entanto, devido a Izanagi, Danzo ressuscita. A Koto Amatsukami. Percebendo que está em desvantagem, Danzo revela sua arma mais potente, o Koto Amatsukami Manjeki, o Sharingan roubado de Shizui Uchiha. Assim que ele acredita que ganhou a vantagem, a luz divina em seus olhos do Manjeki, o Sharingan supera a dele e Koto Amatsukami. Seu Genjutsu facilmente domina sua ilusão, instantaneamente colocando Danzo sob seu controle. O terror enche seus olhos. Reconhecendo a ineficácia de Koto Amatsukami contra você, ele imediatamente sacrifica um Sharingan para ativar Izanagi. Ele então libera seu poder de liberação de madeira, determinado a eliminá-lo a todo custo. No entanto, dentro do seu domínio do mundo invisível, agora em seu nível máximo, você pode facilmente subjugar seu oponente, não importa quantas vezes ele reviva. Depois que Danzo esgota o último Sharingan em seu braço, você se materializa diante dele, sua mão direita segurando sua garganta. Sem hesitar, você arranca o Manjeki, o Sharingan de Shizui, e descarta Danzo como lixo. Você ativa a habilidade Manjeki, o Sharingan do seu olho esquerdo, Yugo Fusão. Integrando completamente este Manjeki, o Sharingan, e dominando a habilidade Koto Amatsukami. Incapaz de conter o poder de liberação de madeira dentro de seu corpo, Danzo explode, encontrando sua morte. Seu próximo objetivo é claro, eliminar os altos escalões de Konoha e aniquilar Anbu, Raiz e os clãs Sarutobi e Shimura. Você chega à sede da Anbu em Konoha e libera o Shibaku Tensei, devastação planetária, destruindo a base. Jin, parabéns anfitrião. Você ganhou 20.000 pontos de vilão. Em seguida, você alcança a raiz de Konoha e libera o Super Shiha Tensei, super empurrão todo-poderoso, destruindo completamente a instalação subterrânea. Jin, parabéns anfitrião. Você ganhou 20.000 pontos de vilão. Você então segue para a residência de Omura Mitokado, eliminando-o, antes de localizar e despachar Koharu Tatani também. Jin, parabéns anfitrião. Você ganhou 10.000 pontos de vilão. Chegando ao complexo do clã Sarutobi, você libera a técnica Rinnegan Tengai Shinsei, céu despedaçado, aniquilando o clã inteiro. Você então se move para o clã Shimura, novamente empregando Tengai Shinsei, céu despedaçado, para erradicá-los completamente. Jin, parabéns anfitrião. Você ganhou 60.000 pontos de vilão. Yuzuki escuta o acúmulo de pontos de vilão, balançando a cabeça em satisfação. Apesar da carnificina simulada, ele entende a necessidade de cumprir seus objetivos. Com esses pontos, ele pode continuar a fortalecer seus ninjas de Kerigakuri. Capítulo 30. Simulação encerrada. Classificação S+. Recompensa obtida. Fruta Tremor Tremor. Depois de aniquilar o clã Shimura, você eliminou todos os envolvidos neste assunto. Você saiu da vila, encontrou Izumi Uchiha novamente e disse a ela: de agora em diante, a grande tarefa de reviver o clã Uchiha dependerá apenas de nós dois. Embora com o coração partido depois de entender tudo, Izumi olhou para você com grande determinação e assentiu com firmeza. Posteriormente você a pegou e deixou Konoha, embarcando na grande missão de reviver o clã Uchiha. O lema seu e de Izumi se tornou: reviva o clã Uchiha. Começa conosco. O caminho para o renascimento é cheio de dificuldades, mas Izumi permanece firme em sua crença. Dia e noite, ela trabalha incansavelmente, determinada a confiar em sua força combinada para fazer o clã Uchiha florescer mais uma vez. E em seguida, você começou seus esforços frenéticos para ajudar o clã Uchiha a prosperar. E sua vida chegou a um fim gratificante na missão de reviver o clã Uchiha. Jin, esta simulação de vida agora está completa. Jin, pontos de vilão acumulados, 180.000? Jin, esta simulação de vida recebeu uma avaliação de S+. Jin, parabéns ao anfitrião por obter a recompensa de avaliação S+, Goru Goru no Mi, Fruta Tremor Tremor, todos os efeitos colaterais removidos. A recompensa física foi depositada no inventário do sistema do anfitrião. Yuzuki estreitou os olhos levemente. Desta vez a classificação chegou a S+. Houve também uma classificação S+ antes, que o recompensou com a II no Mi, Fruta Gelo Gelo. Agora é a Fruta Tremor Tremor. Essa coisa é muito boa. Além disso, essas frutas do diabo têm uma característica. Elas quase não têm limite superior. O poder que elas liberam está totalmente relacionado ao desenvolvedor. Com o pensamento, Yuzuki tirou a fruta Tremor Tremor do inventário do sistema. Olhando para a fruta do diabo diante dele, seu corpo ainda brilhando fracamente com relâmpagos, ele começou a comê-la sem hesitação. Os produtos do sistema são sempre de qualidade premium. Além disso, é um fruta Tremor Tremor com todos os efeitos colaterais removidos.
Naturalmente, o gosto desagradável também foi completamente eliminado. O sabor não é ruim, só falta sabor. Após ingerir a Akuma no Mi, Yuzuki pôde sentir imediatamente seu corpo preenchido com uma força de relâmpago incrivelmente poderosa. Aquele relâmpago estava constantemente correndo por seu corpo, correndo em direção a seus 4 membros e 100 ossos. Cada célula de seu corpo também começou a tremer excitadamente. Ele teve um pensamento. Todo seu ser instantaneamente se transformou em um raio, desaparecendo de repente. Quando ele apareceu novamente, ele já havia chegado ao telhado de sua casa. Agora mesmo, Yuzuki usou a habilidade de teletransporte da fruta Tremor. Simplificando, ele transforma o corpo de alguém em relâmpago, então teleporta para outro lugar. Ele tem um efeito similar à técnica do deus voador do trovão. No entanto, é ainda mais conveniente do que a técnica do deus do trovão voador. Afinal, a última ainda requer fórmulas pré-desenhadas para ser usada, enquanto usar a fruta Tremor para teletransporte é completamente à vontade. Ambos os métodos têm seus prós e contras. Por exemplo, o teletransporte da fruta Tremor só pode ser usado por si mesmo. A técnica do deus voador do trovão, por outro lado, pode teletransportar pessoas juntas, tornando-a mais adequada para fugir e se exibir. Ela pode até transportar tropas ninjas em larga escala. É muito adequado para ataque surpresa. É também por isso que Yuzuki tirou a técnica do deus voador do trovão do corpo de Minato. Esse movimento pode pegar outras vilas ninjas completamente desprevenidas. Ele olhou para seus pontos de vilão restantes. Eram até 200.000 pontos. Yuzuki então abriu o painel do shopping de troca. Ele foi diretamente para a seção de poções de aprimoramento físico e trocou por 10 garrafas de poção de aprimoramento físico dourada. Jin trocou 10 garrafas de poção de aprimoramento físico nível 4, consumo total, 200.000 pontos de vilão? Pontos restantes atuais do anfitrião Jin, 4.500 pontos de vilão. De uma só vez, ele esvaziou 200.000 pontos de vilão, só para trocar por 10 garrafas de poção dourada de aprimoramento físico. São 20.000 pontos por garrafa. Yuzuki olhou para os 4.500 pontos restantes e não conseguiu evitar levantar as sobrancelhas. Parecia que ele precisava adquirir mais rapidamente. Anteriormente ele havia usado 2.000 pontos para trocar por uma poção de aprimoramento físico roxa, nível 3. Ela havia liberado diretamente o limite total da linhagem sanguínea dentro do corpo de Mei. Agora ele se perguntava sobre a potência dessas poções de aprimoramento físico douradas. Yuzuki pensou por um momento, então com um único pensamento, transformou-se em uma mistura de luz azul-gelo, azul escura e negra e desapareceu sem deixar vestígios. Isso se deveu aos múltiplos atributos que seu corpo possuía atualmente: gelo, eletricidade e a cor de seu cabelo preto. Quando ele usou a técnica do deus voador do trovão, essas cores diferentes apareceram. Minato, por seu cabelo ser amarelo, parecia amarelo quando ele a usava. Enquanto isso, na casa de Mei, depois da batalha da fonte termal, ela estava exausta. Mas, como diz o ditado, é dor e prazer. Estar cansada era bom, felicidade era a coisa mais importante. Mei, que tinha acabado de voltar para casa e estava se preparando para dormir, tinha acabado de se cobrir com o cobertor quando de repente uma luz aterrorizante apareceu diretamente em seu quarto. Então, a figura de Yuzuki se materializou diante de seus olhos. Essa cena a assustou bastante. Com base no que sabia, ela se recompôs e concluiu que essa mistura de azul e preto devia ser sua técnica do deus voador do trovão. Marido, como você apareceu aqui? Não foi dito que a técnica do deus voador do trovão precisa ter uma fórmula desenhada para se teletransportar? Seus olhos se arregalaram. Nesse momento, Yuzuki se aproximou e deu um tapinha na cabeça de Mei. O quê? Você esqueceu? Eu não disse antes na fonte termal que deixaria algo em seu corpo? Olha, ele apontou para o abdômen inferior dela. Em seu abdômen inferior, a fórmula exclusiva do deus voador do trovão de Yuzuki brilhava fracamente ao luar. Ah? As bochechas de Mei imediatamente ficaram vermelhas ao ouvir isso. Eu pensei que fosse.